Sempre foi para mim um prazer muito grande trabalhar com a obra missionária, desde quando eu fui alcançado pelo vírus da missão. Isso ocorreu quando eu estava já há 8 anos no Ministério Pastoral e Deus começou a trabalhar de uma forma diferenciada na minha vida. Eu gostaria de ler para vocês, não vou entrar nesse detalhe agora, porque o tempo é curto e não vai dar. Mas eu quero ler com vocês um texto de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 40, para fundamentar a nossa reflexão devocional desta manhã. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que era o Cristo. Ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Judéia. Eu gosto muito desse texto, que me persegue já há muitos anos, porque esse texto ele faz a síntese da vontade de Deus e da vontade humana. Do desejo do coração humano e do desejo do coração de Deus. Essa síntese que vem desde o Gênesis, quando Deus criou a humanidade, criou os homens, as mulheres, e ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Para isso, eles tinham que se espalhar pela terra. E lá em Gênesis 11, os seres humanos, contrários à vontade de Deus, resolvem se juntar e não espalhar. E construir aquela torre que chegasse até os céus e fizessem célebre o nome deles, dos homens. Então, esse princípio de Babel é um princípio de rebelião contra Deus, de rebeldia missionária. Deus quer que a humanidade espalhe e reflita a glória de Deus em toda a criação, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas em Babel, a humanidade assintosamente desobedece esse princípio missionário e parte para a construção de um marco existencial muito grande, onde eles, pelas próprias mãos, segundo a sua sabedoria, chegariam a Deus por sua própria iniciativa e fariam o próprio nome da humanidade conhecido e célebre. E aí Deus, então, no ato soberano, promove a confusão das línguas e a humanidade se espalha por toda a terra. Aqui Jesus, iniciando o seu ministério, vai para Nazaré, e em Nazaré ele é expulso da sinagoga e eles tentaram matá-lo. Jesus, então, vai para Cafarnaum e faz de Cafarnaum a base missionária na Galileia. Em Cafarnaum, Jesus cura muitas pessoas. Jesus faz milagres maravilhosos, traz mensagens que alcançam o coração do povo e deixa o povo admirado com seus ensinos. Mas Jesus, como ser humano, cansa. E ao cansar, ele vai para um lugar separado, recuperar as suas energias, as suas forças. E o povo, quando é saciado em suas necessidades, que nunca acaba, eles então, desesperados, começam a procurar a Cristo. E vão e encontram Jesus nesse local deserto. E Jesus certamente disse para eles que estava saindo, que ia para a Judéia, mas eles não queriam deixar que Jesus fosse para a Judéia. Não, fique em Cafarnaum. Está dando certo aqui, a igreja está crescendo, Deus está fazendo obras maravilhosas, então vão ficar aqui em Cafarnaum. E Jesus disse, não posso ficar aqui.
Porque esse evangelho que vocês ouviram, ele precisa ser pregado também em outras cidades. Então, esse é o princípio de Deus, é o desejo de Deus, que a igreja espalhe, que a igreja leve o evangelho a todas as cidades, a todas as aldeias, a todos os povos. Aí vem o Pentecostes. No Pentecostes, a gente percebe justamente Deus esperando. Deus espera o dia de Pentecostes, quando havia judeus que moravam em outras nações juntos em Jerusalém. Ou seja, Deus espera, Deus aguarda o processo migratório se juntar numa festa para derramar o Espírito Santo justamente naquele dia, porque havia uma intenção estratégica da parte de Deus. A intenção estratégica de Deus é que todas as nações que lá estavam, que voltariam depois para suas cidades, pudessem ouvir o Evangelho e retornar para suas cidades, anunciar essa mensagem do Evangelho. E é o que ocorre. Deus derrama a sua graça ali, o seu Espírito Santo, as pessoas falam em línguas, na língua nativa, no dialeto, está lá no grego, né? Eles falam na língua nativa daquelas pessoas. Então, antes que Pedro pregue o Evangelho, todas aquelas nações ali representadas ouviram o Evangelho na língua nativa deles, que é a língua que mais fala no nosso coração, a língua, como diz Paul Pearson, a língua que nós ouvimos no colo da nossa mãe. Então, eles ouvem o Evangelho, as grandezas de Deus, na sua própria língua materna, e ficam admirados, e aquilo ali já chama bastante atenção. E quando o apóstolo Pedro, então, vai pregar, Deus já tinha feito a obra no coração daquela multidão. Esse povo se converte, termina a festa do Pentecostes, eles retornam para suas cidades, haviam 70 nações ali representadas, e eles voltam para essas nações e começam, então, a obra missionária. Então, o Pentecostes, que lamentavelmente, os pentecostais levam mais para essa questão de falar em línguas e de dons, de receber, na verdade, o Pentecostes fala muito mais numa direção para a obra missionária, que é o espalhar da mensagem para todas as nações, para todos os povos. E interessante que, assim como Israel desobedeceu essa ação de Deus, como desde o início a humanidade em Babel demonstra essa desobediência, depois Israel faz a mesma coisa com a eleição, entende a eleição como privilégio, não como serviço. Também a igreja tem essa dificuldade. Ela nasce nessa perspectiva, mas ela não quer sair de Jerusalém, ela quer ficar em Jerusalém. É necessário, então, que venha a perseguição, a morte de Estevão, e é depois da morte de Estevão que desencadeia uma perseguição mais contundente, que a igreja forçadamente se espalha e sai de Jerusalém. Muito bem. Esse encontro que nós estamos fazendo de missões e a criação da Senan, ela tem por objetivo obedecer esse mandato missionário do Senhor, que é espalhar o Evangelho. Lamentavelmente, eu fiz uma pesquisa aqui em Goiás e as igrejas batistas nacionais perderam esse fervor de abrir novas igrejas. Nós estamos hoje enfrentando, eu penso que a nível de Brasil, essa dificuldade de igrejas que abrem novas igrejas. Nós temos igrejas aqui que têm mais de 20 anos de estabelecido e nunca abriram uma congregação. Então, a partir dessa perspectiva, nós começamos a incentivar as igrejas aqui em Goiás a abrirem novas congregações, novas igrejas e criar essa perspectiva. Alguns acham que não há necessidade porque já tem igreja demais. Então, eu fiz uma pesquisa com seminaristas, preparei um questionário e fui em várias regiões da cidade, onde havia várias igrejas, e fizemos uma pesquisa religiosa. O aluno chega e vai questionando cada de casa em casa. E a conclusão da pesquisa é que, de cada 10 pessoas que se dizem cristãs evangélicas, 5 não vão à igreja alguma. Então, ou seja, 5 estão desviadas. E dessas 10 pessoas pesquisadas, apenas 2 têm certeza, convicção de salvação.
as outras 8 evangélicas, 8 pessoas que se disseram evangélicas, não têm convicção de salvação. Então, nós precisamos plantar novas igrejas, mas igrejas saudáveis, igrejas que vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós precisamos hoje no Brasil, evangelizar os evangélicos. Nós vencemos aquela fase de evangelizar os católicos e hoje nós temos que evangelizar os evangélicos. Diga-se de passagem que alguns católicos, já envolvidos em sistemas bem profundos aí da igreja carismática, têm certeza da salvação. E muitos evangélicos, principalmente advindos do modelo pentecostal e desses modelos de crescimento de igreja em células, não têm convicção de salvação. Essa é uma realidade que a pesquisa que a gente faz aqui tem demonstrado na nossa cidade. E o índice de pessoas que desviaram das igrejas cresceu em 10 anos de 4% para 14%. Então, o nominalismo evangélico cresce. E esse fervor missionário está apagando. Nós temos trocado o modelo de uma igreja missionária pelo modelo de uma igreja mercadológica. Então, nós necessitamos de pastores, pastoras, missionários, missionárias, homens e mulheres, que queiram fazer o que Jesus fez. Não concentrar pessoas numa igreja, não apenas criar um patrimônio que faça notório o nosso nome, ou o nome da nossa igreja, ou do nosso ministério, da nossa denominação. Não. Pessoas que estão comprometidas em levar o evangelho a todas as cidades, a todas as aldeias, a todos os povoados. A Senan, ela particulariza o trabalho no Brasil, mas também devemos sempre pensar que esse evangelho é para todas as nações, é para todos os povos. Que Deus nos abençoe e que entre o desafio de Babel e Pentecostes, nós possamos optar pelo desafio de Pentecostes, no seu verdadeiro sentido. Não no sentido apenas de ficarmos numa igreja, recebendo dons espirituais e nos deleitando com essas bênçãos maravilhosas do Senhor, mas no sentido de nos equipar com o poder do Espírito Santo para levar o Evangelho a muita gente que está sofrendo, carente da mensagem do Evangelho. Gente que às vezes, até são religiosos, mas que ainda não entenderam o princípio fundamental do Evangelho, da graça salvadora, do poder sacrificial de Cristo de nos salvar e de nos encher com o Espírito Santo para sermos suas testemunhas aqui, ali e acolá. E cada um de nós possamos trabalhar em nossa região e desenvolver o espírito pentecostal, lutando contra o espírito babélico, que lamentavelmente domina grande parte das igrejas evangélicas no Brasil hoje. Ao concluir a leitura do livro do Ricardo Quadros Gouveia, O Anticristo, eu tive a plena convicção de que 70% das igrejas evangélicas brasileiras estão sendo dirigidas pelo espírito do Anticristo, o que é extremamente lamentável. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos dê uma manhã proveitosa e que todos nós venhamos abraçar de coração e alma o espírito pentecostal, mas o verdadeiro espírito pentecostal. Que Deus abençoe. Obrigado.